Venha conhecer o novo ponto da Casa União Funerária. Na rua 13 de março, em frente à Ótica Paraguaçu, você encontra chip a partir de R$ 3,99. Isso mesmo, chip a partir de R$ 3,99. Venha recarregar o seu celular de qualquer operadora. Claro, Oi, Vivo e temos recarga de R$ 6 da TIM. No novo ponto da Casa União Funerária, você compra seu chip e já sai cadastrado em seu nome. É só pedir que a Casa União faz pra você. Na rua 13 de março, em frente à Ótica Paraguaçu. Se você sofre de azia, mal digestão, empachamento, dores abdominais, excesso de gases, mau hálito, afta bucal, procure a Gastroclínica Dr. José Alves. Faça sua endoscopia e consulta em clínica especializada, com total segurança. Telefone 75-3438-4513, junto ao INSS de São Félix. Atendimento às segundas, terças, quartas e sextas-feiras. Faça a prevenção do câncer gástrico, fazendo endoscopia uma vez por ano. E atenção, às quartas-feiras, Gastroclínica Dr. José Alves está oferecendo os serviços de ginecologia, preventivo contra o câncer do colo do útero e ultrassonografia em geral, com profissionais de alta qualidade. Procure a Gastroclínica Dr. José Alves. Que absurdo! Rapaz, olha, eu que sou porteiro, não tenho nada com a vida dos outros. Mas dona Jaciara aqui do 203 comprou uma máquina de lavar, só anda se amostrando. Lava uma roupa, pendura, lava uma roupa, pendura. Rapaz, por que ela não junta tudo e lava na carga máxima? Na hora de comprar roupa, todo mundo quer economizar. Economize também na conta de água, rapaz. Economize água no verão. A ideia é essa. Embasa, Governo da Bahia. Ligue e participe! Ligue e participe! 3424-2048. Tenho orgulho de ser baiano que ama a Bahia. E vocês sabem que eu amo a Bahia e que a Bahia é a razão da minha vida. Aqui estou para servir a Bahia como jamais deixarei de fazê-lo, porque esta terra é a razão da minha vida. Jogo aberto, jogo aberto, a hora e a vez da verdade. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu povo. Olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu povo. Olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo. Bom dia, ouvintes da nova Rádio Vox AM 1600. Hoje é dia 9 de janeiro de 2013. Verão brasileiro. Agora são 7h10. Estou fazendo o programa Jogo Aberto pela primeira vez, substituindo Natanael Luiz. Aqui quem fala é o professor Moisés, que aos domingos, das 11 às 13, apresenta o programa Professor Moisés Explica. E diariamente, de segunda a sexta, estou ao lado de Natanael Luiz, analisando as últimas notícias e enriquecendo o programa. Hoje farei o programa Jogo Aberto, estarei torcendo por Natanael, cuja ausência é por força maior.
No programa de hoje, lerei algumas notícias e vou comentar com profundidade, mas o microfone fica aberto para a participação dos queridíssimos ouvintes da sua Rádio Vox AM 1600. Um alô todo especial para minha amiga Daniela e sua irmã Jamile, aí na Avenida Alberto Passos, em Cruz das Almas. Também estou cumprimentando Dedé, Cristiano, Funga, Pastor Júlio Cristiano. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu povo. Obrigado pela audiência de Álvaro, em Sapé-Açu, de Edmundo Guedes, irmão de Dona Nilda, em Cruz das Almas, de Pati, Super Simples Empréstimo, seu Martins, do Depósito Martins, Lincoln, policial militar, meu amigo Laércio, da padaria, e seus funcionários no bairro da Suzana, em Cruz das Almas, Borges e Anne. Um abraço também ao proprietário em Cruz das Almas do abatedouro Melhor Preço. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu povo. Olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu povo. Olha eu aqui. Meus cumprimentos também para minha amiga Camille em Muritiba, Vitória, na Rua dos Fiados, Zete, Cleusa, Maria, Maísa, Lúcia do Sítio Paraíso, todas na cidade de Muritiba. Um abraço para Floriano, segurança da Cofel, lá em Cruz das Almas. O Hélito do Vilarejo. Cumprimento também e obrigado pelo carinho da audiência ao proprietário do lojão Tobias Barreto. Eu agradeço também ao meu amigo Pedro da Seresta, em Subaúma, zona rural de São Félix. Um forte abraço para Pedro da Seresta. Suelen, que mora em frente ao Mercadinho Belo Horizonte, em Cruz das Almas. Mãe de Rafael, Matheus, Marcelo e Daniel. Meus cumprimentos e desejo de um ótimo dia. O professor Moisés hoje está no comando deste programa de grande audiência. Eu tenho esta responsabilidade de substituir um dos maiores comunicadores da Bahia, Natanael Luiz, à frente do Jogo Aberto há muito tempo. O programa de hoje, obviamente, por se tratar de um novo comunicador, na verdade, no programa Jogo Aberto eu faço os comentários e analiso as notícias. Hoje eu tenho o papel também de apresentar, e é claro que nós teremos um programa diferente do habitual, mas espero que este programa seja produtivo e todos vocês que me escutam aprendam um pouco sobre aquilo que vou dizer. Tenho muito a falar. Agora são exatamente 7 horas e 14 minutos. Nós agora vamos ver o que está no Jornal à Tarde, as manchetes de capa do Jornal à Tarde. Vitória apresenta apenas o zagueiro Dave Braz. Zagueiro Briner assume papel de xerife tricolor. Homem Peixe é recordista de títulos da Mar Grande Salvador. Orçamento municipal terá corte de 160 milhões. Aluno de baixa renda que passar para federal terá bolsa. Atendimento na Defensoria Pública do Estado está complicado. Desperdício. Barreiras tinha depósito de remédio vencido. Estas são algumas notícias que estão na capa do Jornal à Tarde, jornal de grande circulação no estado da Bahia.
e em estados vizinhos. Nós também vamos apresentar as notícias mais importantes do interior do jornal, aprofundando a explicação do que estamos lendo. O professor Moisés, obviamente, por fazer palestras motivacionais, por muitas vezes alegrar aqueles que precisam de informações privilegiadas, está hoje também com o objetivo de falar um pouco sobre motivação. Você que vai me ouvir durante o programa, em alguns momentos eu falarei palavras fortes para deixar você motivado para este dia de trabalho. Inclusive, nós vamos abrir esta parte do programa com um poema inspirador para que você comece o dia muito bem. Este poema me inspira e para começar o programa de hoje, vou declamá-lo para nossos amigos ouvintes. Acompanhe e depois explico o seu significado. Se tivesse toda a minha vida para viver novamente, dessa vez eu tentaria cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito. Relaxaria mais, seria mais tolo do que jamais fui nessa jornada e levaria a sério pouquíssimas coisas. Eu seria mais maluco, não seria tão estéril, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, escalaria mais montanhas, nadaria em mais rios, iria a lugares nos quais nunca estive, comeria mais doces e menos verduras, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e profilaticamente durante toda a minha vida. Oh, claro que tive meus bons momentos e se pudesse fazer tudo de novo, teria mais deles, momento a momento. Eu fui uma dessas pessoas que nunca ia a lugar algum sem um termômetro, uma bolsa de água quente, uma capa de chuva e um paraquedas. Se pudesse voltar a viver, viajaria mais leve. Se pudesse voltar a viver, começaria por andar descalço desde o início da primavera e seguiria assim até terminar o outono. Daria muito mais voltas de carrossel, observaria mais pôres do sol e brincaria mais com as crianças. Se eu tivesse minha vida para viver novamente. Mas perceba, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Estas palavras foram produzidas por um grande poeta argentino, de nome Jorge Luiz Borges, 12 dias antes do seu falecimento. Obviamente, é um texto motivacional. Ele mostra que este ser humano extraordinário viveu como poucos, mas mesmo assim, na hora de morrer, estava querendo continuar. O que ele queria era viver mais, para que tivesse a oportunidade de desfrutar as coisas maravilhosas deste mundo. E você que está me ouvindo, se você pensa da mesma maneira, você pode ter uma mensagem forte. Aproveite, ligue 3424-2048. O nosso microfone está à sua disposição para você falar algo que fortaleça e que deixe as pessoas com mais vontade de viver. O nosso programa hoje tem também o patrocínio de algumas empresas que me ajudam a trazer para você tudo o que faço quando estou ao lado de Natanael Luiz e também quando tenho o prazer de fazer o trabalho sozinho. Nós agradecemos aos parceiros deste programa, agradecemos a Solimpo, agradecemos também a Maju Folheados, a Dinossauros Presentes, agradecemos ao Tabaréu das Frutas, que também, com a sua ajuda, possibilita a realização deste programa. Nossos agradecimentos à Farmavida de Maragogipe e Cruz das Almas, e também a Topas Engenharia. Nós estamos, a partir de hoje, com a missão de realizar o programa nas ausências de Natanael Luiz. Olha, quando declamo este poema que acabei de declamar para você, estou insistindo que viver vale a pena, mas são muitas dificuldades que teremos que passar para conseguir um pouquinho. Então, ouvinte, não desanime e prossiga para valer a pena e ser muito bom o seu viver. Costumo pensar o tempo todo para entender o mundo, mas principalmente as pessoas.
com base no que penso, vou responder algumas perguntas para começar o nosso programa de hoje. O ouvinte já ouviu falar em amor. Existe amor ou oportunismo? Você que está me ouvindo agora precisa entender que o amor está presente em tudo, inclusive nos momentos de decepção. Quando você diz que não presta, é porque você está inspirado pelo amor para falar que não presta. Você gostaria que prestasse. Portanto, o amor é uma presença marcante na vida de todos nós e o que nós queremos, de fato, é que ele se aprofunde e nos faça cada vez mais felizes. Nós estamos, neste primeiro momento do programa, falando um pouco sobre o nosso dia a dia. Quando você caminha, quando você encontra as pessoas, você tem a oportunidade de falar coisas interessantes e motivadoras, se assim o quiser. Senão, você pode ser mais um dos muitos pessimistas que transformam a humanidade num lugar ruim, o que, de fato, infelizmente, não é verdade. O mundo é maravilhoso e a gente, apesar de algumas decepções, tem momentos de extrema felicidade e por isso mesmo eu digo sempre, vale a pena viver. Vale a pena viver. E o ruim dessa história é que a gente não pode ficar mais tempo do que a gente está programado para ficar neste mundo lindo e de muitas pessoas que transformam a humanidade num lugar extraordinário para uma vida feliz. Você que me escuta, sabe se posso compreender a felicidade? O que é a felicidade? Olha, nós estamos motivando você, falando para você que o mundo é bom e que Deus vai ajudá-lo se assim você quiser. Portanto, a felicidade está presente em tudo que você faz e com certeza a felicidade é a razão de você estar me ouvindo e também a razão de você daqui a pouquinho estar fazendo algo interessante para ajudar a sua cidade, o nosso estado e o nosso país. Olha, durante o programa de hoje eu vou apresentar em muitos momentos notícias interessantes, mas nós também vamos aprofundar a discussão sobre alguns temas que fazem parte do nosso dia a dia. E eu vou aproveitar agora para falar um pouco de uma manchete que está aqui no Jornal à Tarde, que é uma manchete muito interessante para todos que têm uma renda pequena, para aquelas pessoas que precisam de ajuda. Aluno de baixa renda que passar para a federal terá bolsa. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou que alunos de baixa renda que ingressarem em universidades federais pelo sistema de cotas ganharão bolsa mensal de R$400. Olha, essa notícia é realmente uma notícia interessante e a gente está, neste momento, parabenizando o ministro da Educação por esta iniciativa. Lamento apenas que quando eu fui aluno da Universidade Federal, isto não tivesse acontecido. Embora, desde aquela época, existe a possibilidade de quem ingressa na Universidade Federal, em função da sua performance nos semestres iniciais, tem uma bolsa de monitoria, uma bolsa de algum programa científico, como eu tive, e tantos outros alunos de baixa renda, com certeza, já tiveram. Mas o que o ministro está fazendo é assegurar esse valor para todos que não têm condições de bancar o seu dia a dia na universidade. Nós sabemos, queridíssimo ouvinte da Rádio Vox AM 1600, que estudar é uma das coisas mais importantes nos dias atuais. Eu estou comentando um pouquinho esta parte inicial da manchete, mas a gente vai aprofundar aqui um pouco mais, inclusive com a apresentação do texto integral que está no Jornal à Tarde desta quarta-feira. Eu não tinha ainda lido o Jornal à Tarde, eu acabei de comprá-lo, e nós vamos, mesmo assim, discutir um pouco essa notícia após a sua leitura. Então, eu dizia no meu comentário que é louvável esta iniciativa e muita gente deve estar super feliz. R$400 para um aluno que não é bem aquinhoado, para aquele que não tem condição
de atender algumas necessidades básicas, vai trazer uma satisfação e um prazer muito grande. Nós queremos a educação cada vez melhor. Inclusive, a gente sempre comenta que o Brasil ocupa uma posição vexatória em educação. Nós sabemos que a performance dos nossos estudantes, de forma geral, não é a que nós gostaríamos. Inclusive, quando os nossos estudantes participam de competições internacionais, que envolvem a capacidade cognitiva, que envolvem a sua capacidade de pensar e estabelecer relações em relação àquilo que aprendeu, o aluno sempre demonstra dificuldade em relação a os outros países que participam. Lembro, inclusive, de uma matéria recente que apresentei num programa aqui da Rádio Vox, o programa Professor Moisés Explica, falando que o Brasil, recentemente, numa avaliação de uma importante instituição inglesa, ficou em penúltimo lugar. Estava sendo avaliado o aluno do 5º ano e do 9º ano. E a gente, quando lê uma iniciativa desse tipo, a gente fica esperançoso que, num futuro próximo, nós tenhamos uma educação melhor. Você que tem o seu conhecimento, você está tranquilo. Mesmo que agora você esteja desempregado, você sabe que poderá fazer um concurso e muito em breve está empregado. Se você é um engenheiro agrônomo e você não tem emprego, mas você é engenheiro agrônomo, tem a sua formação técnica e tem não só a formação técnica, você também tem condição de viver muito melhor do que aqueles que não fizeram a faculdade, porque você conviveu com pessoas de uma formação excepcional, você teve que superar desafios que o fortaleceram. Então você, com certeza, é alguém brilhante e que com o tempo conseguirá o que você quer, o seu emprego, a sua posição dentro da sociedade. Então, se você está desempregado e tem sua formação, na verdade não há razão nenhuma para desespero. Agora, a gente sabe que as pessoas que não têm formação técnica, aquelas pessoas que não estudaram, muitas conseguem vencer e muitas se dão até muito bem na vida. Nós temos o exemplo de Silvio Santos, que se transformou num grande empresário, embora no início de sua vida fosse um modesto camelô. E tantos outros foram os brasileiros bem-sucedidos, embora a sua formação técnica, a sua formação acadêmica não fosse a contento. Um bom exemplo é o nosso ex-presidente, o queridíssimo Luiz Inácio Lula da Silva, que apesar de todas as dificuldades que enfrentou como retirante, ele se transformou num político importante, inclusive reconhecido internacionalmente. Então, mesmo você que não tem formação, você tem fé, você tem vontade de vencer, e com certeza você também poderá se transformar num vitorioso muito em breve. Só depende de você. Agora, nem por isso nós vamos relegar a formação universitária ou a formação técnica, vamos falar nesses termos, a um plano secundário. Muito pelo contrário, ter conhecimento é imprescindível nos dias atuais. Então você que está me ouvindo, se é jovem, não se esqueça de fazer o seu curso de inglês. E se puder fazer também mais um curso, melhor ainda. Se você tem condição de estudar chinês, por exemplo, nós sabemos que a China, nos próximos anos, promete ser um país cada vez mais participante no contexto mundial. E com isso surgem as oportunidades e quem sabe você um dia não receberá uma boa proposta para trabalhar na China. Então, se você pode estudar inglês e chinês, muito melhor. Eu, quando morei no estado de Santa Catarina, convivi com muita gente que fazia 2 cursos de idioma, não só alunos do curso secundário, mas também como universitários, amigos do dia a dia da Universidade Federal de Santa Catarina, uma das universidades mais importantes do país, com mais de 30 mil alunos no campus e muitos cursos de ponta, como o curso de Engenharia Mecânica, um dos melhores do mundo. Então, você tem que ser esperto, se preparar e aguardar que Deus te ajude. É aquela velha história, faça a sua parte e tenha fé que com toda certeza
Deus vai transformar você num ser humano vitorioso. Aproveito, inclusive, para deixar você mais contente ainda, declamando mais um poema. Quando as coisas vão mal, numa fase da vida, quando a estrada aparece, uma eterna subida, quando vermelho é o saldo das contas no lar, e você quer sorrir, mas precisa chorar, quando for arrastado pela preocupação, descanse se for preciso, mas lance-se à ação. O sucesso é o fracasso, no avesso da luta. Na nuvem da dúvida, a prata se oculta, e você nunca sabe a distância ao certo, parece tão longe, mas pode estar perto. Assim, se for atingido, não pense em fugir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Depois da noite vem o dia, depois da tempestade a calmaria. Quando tudo vai mal, é porque a bonança está próxima, a colheita será farta. Aí que devemos persistir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Estas palavras foram para todos os meus queridíssimos ouvintes do Recôncavo e, por extensão, da Bahia, que neste momento estão vivendo algum tipo de dificuldade. Lembre-se, se você tem dificuldade hoje, você terá no futuro. Dificilmente você vai viver a sua vida sem dificuldade. Pode ser falta de dinheiro, pode ser que você não tenha um emprego que gostaria, pode ser que você tenha perdido um ente querido. Os problemas possíveis são inúmeros. Infelizmente, estes problemas farão parte o tempo todo da nossa jornada e a gente tem que ter força, tem que ter fé, tem que ter a capacidade de superar as dificuldades, dizer, vou continuar vivendo para desfrutar das alegrias que virão pela frente. Eu estou tentando agradar você que me ouve, dizendo que é normal a dificuldade, mas com certeza você vai viver momentos maravilhosos e inesquecíveis a qualquer momento. Se a vida não está boa hoje, lembre-se do passado, você já teve bons momentos. E você tem saúde. Se você tem saúde, você tem uma das coisas mais importantes para a gente fazer as grandes conquistas pessoais. Mas se você agora que me ouve tem um problema de saúde, se você está no leito de um hospital, da mesma forma eu digo para você, tenha fé em Deus e acredite que tudo vai se resolver, que Deus trará o alento que você tanto precisa para topar as dificuldades de hoje e as dificuldades de sempre, porque viver é exatamente isso, é simplesmente encarar dificuldades todos os dias. Eu não me lembro de um dia na minha vida que eu tenha dito assim, que maravilha, hoje tudo foi bom às 24 horas. Eu não me recordo, viu? E se você já teve um dia sem nenhum tipo de dificuldade, você deve ser alguém muito privilegiado, um ser humano iluminado. Eu estou parabenizando você neste momento, porque poucos, com certeza, tiveram essa vantagem que você pensa ter. Eu acho que você nunca teve, não, mas se você acha que já teve um dia sem nenhum tipo de dificuldade, olha, eu creio que você precisa de uma introspecção. Precisa refletir sobre as coisas que acontecem contigo para você concluir que dificuldade existe e sempre existirá. Mas mesmo assim, quem quer morrer? Ninguém, né? Eu acabei, agora há pouco, no início do programa, de falar de Jorge Luiz Borges, 85 anos, 12 dias antes de morrer, ele fez um poema que eu declamei e ele dizia o quê? Que coisa boa, né? Que coisa gostosa é viver. É muito bom cair numa piscina, é muito bom veranear, é muito bom chegar em casa e contemplar as pessoas que a gente gosta. É melhor ainda saber que a gente tem saúde e poderá permanecer neste mundo muito tempo. Eu costumo pedir ao queridíssimo Senhor Jesus Cristo e também à nossa força maior, Deus, que me dê saúde e que me dê sabedoria. Eu não costumo pedir dinheiro. Na virada do ano, eu centralizei meu pensamento em saúde e centralizei meu pensamento em sabedoria. Estas duas coisas, juntas, transformam qualquer um num
promissor grande empresário, num promissor grande professor, em alguém que com certeza poderá brilhar com essas vantagens excepcionais que são a saúde e a sabedoria, a inteligência. Inteligência. Tem pessoas que preferem separar uma coisa da outra, mas eu pedi sabedoria, pedi inteligência, que é a capacidade que a gente tem de superar a dificuldade, dizer, olha, não vi a luz no fundo do poço, agora saí daquela dificuldade. Eu lembro que uma vez eu peguei uma prova de cálculo 1, na faculdade de física, e quando eu olhei para as 5 questões, eu disse, vou tirar 0. Não vejo nenhuma possibilidade. Eu tinha sempre o hábito de olhar para todas as questões antes de iniciar a resolução. Fazia uma geral na prova, sempre fiz isso, para escolher as questões mais fáceis, fazer primeiro e deixar as mais últimas por último. Só que nesse dia eu olhei para as 5 e disse, impossível, não sei fazer nenhuma. Vou começar pela qual? Aí eu tomei a decisão de começar pela primeira questão da prova. Deus foi me inspirando e eu consegui resolver não só a primeira, como todas as questões, e tirei 10 naquela prova que, nos momentos iniciais, eu tinha dito para mim, não tenho como fazer uma sequer, e fiz todas. Eu acho que isso você deve sempre lembrar. Pode ser que agora você diga assim, eu estou olhando aqui para uma paisagem belíssima, no estúdio da Rádio Vox, a gente, quando olha na nossa lateral direita, a gente vê uma paisagem muito bonita, montanha, arbustos, animais, inclusive animais com seus sons que nos encantam. Então, eu acho que você deve fazer isso de vez em quando, olhar para o céu, olhar para as paisagens bonitas e dizer assim, olha, eu não estou vendo nenhuma possibilidade, mas eu sei que eu vou insistir e com o tempo as coisas vão se revelar de outra maneira, as coisas vão mudar certamente. Então, não desanime, acredite em Deus e lembre-se, você é algo extraordinário. Como é que Deus teve tanto talento para fazer você, esse ser maravilhoso que pensa e que faz coisas tão interessantes? Quantas coisas interessantes você não faz? Olha, você deve fazer muitas coisas interessantes. Se você for médico, você deve fazer coisas interessantíssimas no seu ofício de médico. Se você for um simples gari, olha, eu passei por Cruz das Almas, Governador Mangabeira e Muritiba e não vi lixo. Vi todas essas cidades muito bem limpinhas e os nossos garis fazem a mágica da limpeza. Então você, meu amigo, não importa quem seja, se é da alta sociedade ou um cidadão humilde, você é extraordinário e super capaz. Agora, lembre-se, é preciso enfrentar o momento, é preciso dizer, conseguirei. Busque inspiração, é assim que eu faço. Quando a coisa está difícil, meu amigo, olha, ontem foi um dia tão difícil para mim, e que eu cheguei no período da tarde triste. Minha mãe olhou para mim e disse, você está triste, você hoje está diferente. E realmente eu estava pensativo, mas eu disse assim, vai acontecer um milagre e as coisas vão mudar. E eu só pensava nisso, mas mesmo assim eu estava triste e envolvido por uma áurea muito negativa. E eu tentando reagir e, num certo momento, como num passe de mágica, o que era imprevisível aconteceu e tudo mudou. Mas em nenhum momento eu achei que fosse impossível acontecer, embora a gente, como ser humano frágil, muitas vezes não consiga reagir de imediato. A gente tem que acreditar, continuar orando, continuar pedindo ajuda, continuar dizendo para nós próprios palavras fortalecedoras. Não sei se você que me ouve já leu livros de autoajuda. Se você nunca leu, leia. Isso faz bem. Eu li O Infinito Poder da Sua Mente, de Lauro Trevisan, aos 13 anos. Não parei mais. Olha, já li tantos livros de autoajuda e eu sempre estou à procura de um novo para aprender algo que me ajude a viver. Porque viver é justamente acontecer coisas como aconteceram comigo ontem, que deixam a gente triste e a gente, a princípio, não vê muitas vezes
perspectiva alguma de reverter o problema, mas a gente mantém a fé, a gente lembra das nossas leituras, dos muitos amigos e das pessoas maravilhosas, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Luiz Inácio Lula da Silva, meu amigo Dr. Jean, prefeito de Cruz das Almas, e tantas outras pessoas boas, e a gente então faz o básico, que é dizer, não vou deixar que esta áurea negativa me jogue no lixo, sei que reagirei, e aí como num passe de mágica, a qualquer momento, as coisas se transformam, e o nosso mundo melhora enormemente, e aí eu fiquei muito feliz, depois que o impossível, ou quase impossível, muito difícil, aconteceu, e aí eu disse, amanhã vou fazer um programa, embora com fundo jornalístico, porque aqui a gente está para falar principalmente das notícias e de tudo que está acontecendo nos últimos momentos no país e no mundo. Eu disse também vou falar de motivação, vou alegrar os meus muitos ouvintes que precisam de mensagens fortalecedoras. Então aí fica a minha dica para você, viu? Se você está desnorteado, escreva num papel o que você quer, coloque na cabeceira da cama. Importante. Como é que eu vou para algum lugar dentro de um táxi e não digo ao taxista para onde eu quero ir? Se o taxista não sabe qual é a minha rota, ele não vai me levar a lugar algum. Eu tenho que entrar no táxi e falar, quero ir para tal lugar. Aí eu relaxo, sabedor de que chegarei onde eu quero. Da mesma maneira, você pode estar querendo passar no vestibular. Você pode estar querendo um bom emprego, você pode estar querendo uma companheira ou um companheiro que transforme a sua vida em ainda mais feliz. São muitas coisas que você pode estar querendo. Então escreva, meu amigo, bote num papel e todo dia dê uma olhadinha. Inclusive eu aprendi isso num dos livros de autoajuda que eu li, que dizia que este é o grande segredo. O livro O Segredo, muito bom, recomendo. Assim como eu recomendei Lauro Trevisan, O Infinito Poder da Sua Mente, tem disponível na internet. Você pode ler também. O Segredo está disponível na internet gratuitamente. Leia esse livro e veja que quando você foca, quando você diz assim, eu sei o que eu quero, por isso eu estou escrevendo aqui, estou botando na cabeceira da minha cama para olhar todos os dias. Aí, meu amigo, daqui a alguns meses, você vai lá e vai começar a arriscar as coisas que você queria, porque você já tem todas elas. É maravilhoso, viu? Realmente é fantástico, é inacreditável, mas é exatamente isso que acontece. Então, escreva as coisas que você quer e mantenha-se sempre otimista. Faça como aquele vendedor de sapatos que foi mandado para um país distante. Quando ele chegou lá, ele olhou para todo mundo e viu que ninguém usava sapatos. Aí ele de imediato ligou para a companhia e disse, eu quero voltar, não quero ficar aqui não. Ninguém usa sapatos? Aí a companhia autorizou o seu regresso e mandou um outro vendedor, diferente do primeiro, pessimista, agora um vendedor otimista. Quando o vendedor otimista chegou lá, sem saber ainda qual era o cenário que encontraria, não foi dito para ele absolutamente nada. Ele, quando observou que ninguém usava sapatos, ele disse assim, aqui ficarei rico, porque vou vender sapato para todo mundo. Já que ninguém usa, ótimo, porque aí eu vou vender muito mais sapatos. Vocês perceberam? Como a mesma situação pode ser interpretada de forma diferente, conforme o observador. Na mesma situação, um achou que não conseguiria nada, o outro achou que ficaria rico, meu amigo. Olha, eu lhe digo até por experiência pessoal. Eu, numa certa época da minha vida, eu fui empresário em Salvador, fui dono de colégio, fui dono do Cobras, inclusive com mais de 3 mil alunos, fui dono do Cobras, que se transformou em Cobras, e fui também sócio do Persona, um grande colégio de Salvador, e que nessa época eu tinha uma vida fácil, muito tranquila, porque não me faltava dinheiro. Mas as coisas mudaram e em um determinado momento eu me vi sem dinheiro de novo. Ao contrário de um empresário gaúcho, cuja história outro dia eu vi na TV, que ficou pobre e matou a filha, matou a mulher e depois cometeu suicídio, eu resolvi, depois que deixei de ser empresário e passei a ter uma vida muito mais difícil, eu fui professor, depois fui empresário na área de educação, aí eu resolvi
foi sair da Bahia e buscar novos horizontes, buscar mais conhecimento, me transformar num ser humano com mais condição de enfrentar as dificuldades do dia a dia. E eu agradeço a Deus que me deu a inspiração para agir dessa forma. Aí, inclusive, eu até Barça vendi no Rio de Janeiro, onde também fiz outras coisas, mas nos primeiros momentos da minha vida, depois de ter sido empresário, eu vendi até Barça. E eu agradeço até hoje ter vendido Barça, porque quando eu fui vendedor de Barça, em vários momentos eu convivi com equipes numa mesma casa. A Barça Planeta fazia isso, mandava a gente para uma cidade e todos ficavam hospedados numa mesma casa, compartilhando das rotinas do dia a dia. Olha como foi bom. Inclusive, uma das minhas companheiras, eu consegui que gostasse de mim porque ela observou o que eu fazia no dia a dia e, no princípio, ela não gostava. Depois que me viu fazendo as coisas que eu fazia, passou a gostar. E hoje eu agradeço, inclusive, a essa pessoa que também me ajudou bastante. Então, na vida, meus amigos, quando a dificuldade existe, você tem que dizer, olha, talvez seja a grande razão que eu precisava para ficar livre do meu trabalho, que impedia de fazer aquela caminhada diária, ou a viagem que eu tanto queria, agora eu vou fazer. E depois você volta e consegue outro trabalho de novo. Se você perdeu o dinheiro, você diz assim, tenho saúde, tenho vontade de viver, e com certeza, com esses atributos, eu vou reconquistar aquilo que tinha e perdi. Agora, peça muito a Deus para que você não perca a sua saúde. E se isso acontecer, peça mais ainda a Deus para devolvê-la o quanto antes. Rádio Vox de Muritiba, AM 1600. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos. Estou apresentando o Jogo Aberto. Jogo Aberto é um programa diário das 7 às 9, que tem o comando dele, o grande Natanael Luiz. Meu amigo Natanael Luiz. Solta a vinheta de Natanael Luiz aí, meu querido Natanael Luiz, que deve estar me ouvindo. Inclusive, ele prometeu que entraria aqui por celular. Então agora vamos voltar à matéria aqui rapidamente, que nós vamos logo em seguida às nossas mensagens de final de ano. Antes, eu vou ler para você a manchete e também o conteúdo da reportagem que há pouco eu comentei, que foi motivo de toda essa preleção que eu fiz. Auxílio mensal, que depende da renda do aluno, será pago para quem tiver pelo menos 5 horas de aula por dia. Aluno cotista de universidade receberá R$ 400, Universidade Federal. Estudantes de baixa renda que ingressarem em universidades federais por meio de cotas terão direito a uma bolsa mensal de R$ 400, informou ontem o ministro da Educação, Aloísio Mercadante. Veja bem, olha o que eu disse aqui, quando eu li este primeiro parágrafo da reportagem que está na B5 do Jornal à Tarde. Eu estou dizendo que é só os alunos cotistas, né? Os alunos cotistas, aqueles alunos que entraram através da política de cotas, é que vão fazer jus a essa vantagem. A lei de cotas determina que as instituições federais reservem no mínimo 12,5% de suas vagas do próximo vestibular para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Aí alguém pergunta assim, o que é um aluno cotista? É o aluno, né, que, por exemplo, estudou numa escola pública, então ele vai disputar com aqueles que estudaram também e tem uma quantidade de vagas reservadas. A proporção deverá chegar a 50% das vagas para esses estudantes dentro de 4 anos. Ainda não é essa a proporção, mas a política do governo é que metade das vagas das universidades federais sejam destinadas aos alunos cotistas. Segundo o Mercadante, uma medida provisória editada pela presidente Dilma Rousseff e que atualmente está em tramitação no Congresso Nacional, estabelece a ajuda. O benefício deve começar a ser distribuído ainda este ano. Maravilha, muito bom para você que acabou de ser aprovado na Universidade Federal da Bahia. Olha, meu amigo, se você passou na UFBA, meus parabéns, uma das melhores universidades brasileiras. Eu já tive esse prazer de fazer o curso de agronomia em Cruz das Almas e, na época, a Escola de Agronomia pertencia à Universidade Federal da Bahia.
E eu lembro que foi um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida. Então, se você passou no vestibular, não pare de comemorar, não. Continue comemorando. Agora, se prepare, porque o que virá pela frente é muito trabalho e você vai ter que suar a camisa para se transformar num futuro doutor, viu? Não tem moleza não, viu? Não tem moleza. Eu, inclusive, conheci uma pessoa em Cachoeira recentemente e ela me dizia que a maior dificuldade foi exatamente passar no vestibular. E eu disse, olha, não pense assim não. A vida acadêmica é estafante, desgastante e você tem que manter o ânimo aceso para chegar ao fim, porque muitos não suportam e desistem, viu? Muita gente desiste logo no início, principalmente se você vai fazer um curso de física, um curso de exatas, você vai ser testado, você terá que ter nervos de aço para muitas vezes receber um 0, é muito comum alunos que fazem o curso de física receber um 0 e alunos bons e falar é normal e quem sabe o próximo não será um 10, porque meu amigo, não é fácil cursar uma universidade e sair preparado. Tem aqueles que levam a coisa no mangue, né? De qualquer forma. Essa palavra mangue, eu ouvi na faculdade pela primeira vez. Os alunos costumavam dizer, esse professor está mangueando, ou os alunos estão mangueando, quer dizer, não estão levando a sério. Então não leve no mangue, leve a sério. Faça com responsabilidade. Então, nós acabamos de ouvir aí uma notícia importante, eu tinha falado também de outras notícias, eu fiz uma discussão em torno desse tema, agora são 7 horas e 52 minutos, nós vamos continuar com o nosso programa e daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouco sobre algumas notícias que estão no Jornal à Tarde. Inclusive esta idosa é presa em flagrante com 43 pés de maconha. Olha, aconteceu, viu? Isso aconteceu e ela, segundo a reportagem que eu vi na TV, ela é uma grande cara de pau. Foi o que foi dito pelo repórter. Depois ele refez o pensamento e disse, talvez ela desconhecesse o problema, não sabia do que se tratava, mas a verdade é que uma mulher de 69 anos foi presa após a polícia encontrar 43 pés de maconha em sua casa, no bairro de Serraria, em Diadema, Grande São Paulo. De acordo com informações dos policiais da DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a mulher é dona de casa e cultivava as plantas na laje do imóvel. Olha, não faça isso não, viu? Você também poderá ser encarcerado como esta senhora de 69 anos. O nome dela não foi divulgado. A polícia chegou até a casa da suspeita após receber uma denúncia anônima. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, quando os policiais chegaram ao endereço, foram impedidos de entrar pela mulher e seu ex-marido, um aposentado de 62 anos, que também mora no local. O casal chamou a polícia militar e permitiu a entrada dos policiais da DISE somente após a chegada do carro da PM. A mulher que foi presa em flagrante, indiciada sob suspeita de tráfico de drogas, chegou a dizer aos policiais que acreditava que as plantas em sua laje eram pés de tomate. Logo depois, ainda segundo a polícia, ela afirmou desconhecer a existência dos vasos. O ex-marido da dona de casa é deficiente visual e não tem acesso à laje da casa. Por isso, foi ouvido como testemunha. Os vasos foram apreendidos e uma análise comprovou que as plantas eram de fato maconha. A mulher foi presa. Uma certa vez eu ouvi uma senhora falando, eu sou idosa, se eu fizer algo errado eu não vou ser presa. Não é bem assim que funciona. A lei é para todos nós, inclusive os mais idosos, como essa senhora que acabou presa com 69 anos de idade e agora vai ter que responder pelos seus atos. Nós temos agora 7 horas e 55 minutos. Nós vamos fazer uma breve pausa para o prefixo da emissora e daqui a pouco retorno.
ZYH 464. Sociedade Emissora Rádio Vox Limitada. Transmitindo em 1.600 kHz. Com 10.000 watts de potência. Rádio Vox, Muritiba, Bahia. Poxa, Adri, eu ando cheia de dúvidas. Calma, Dani. Essa fase da vida é assim mesmo. Cheia de decisões importantes. Ai, nem me fale. Até agora eu não sei se invisto minha mesada na viagem de férias ou se aplico uma parte na poupança. Nós entendemos a realidade do seu filho, por isso oferecemos tudo para ele construir seu próprio mundo. Material didático de qualidade, excelente infraestrutura, soluções inovadoras e aprimoramento constante da equipe. Escola Ômega, qualidade é o nosso rótulo. 3374-1886, Stella Maris. Quer morar ou investir em Salvador? Não perca a oportunidade. Vilagem por R$150 mil. 2 quartos com suítes em Stella Maris. 2 minutos da praia, a 10 minutos do aeroporto. Próximo à escola, clubes e hipermercado. Realização CID Imóveis. Informações pelo telefone 7191611516. Construir ou reformar tudo de bom no só lugar, você vai encontrar Casa Gotchal. Material elétrico, hidráulico, acabamento, é lá, só lá. Casa Gotchal. Variedade, qualidade, melhor preço, bom atendimento. Vá você também para a Casa Gotchal, na Praça Maciel, número 11, Cachoeira. Fone 3425-1121. Em Muritiba, distribuidora de bebidas Comercial Ponto Certo. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Trabalhamos com aluguéis de mesas, cadeiras, freezer e contamos com Disque Água, com entrega a domicílio em tempo hábil. Aceitamos cartões Visa e Master. Telefone 3424-2523. Distribuidora de bebidas Comercial Ponto Certo. Espaço Físio, a sua clínica de fisioterapia, aqui em Muritiba, na Rua Ramiro Costa, número 22, em frente ao Bradesco. Oferecemos os seguintes serviços: doutora Vilma Albergaria, Pilates, com estúdio equipado com todos os aparelhos. Doutora Raquel Costa Lima, fisioterapia ortopédica, reabilitação neurológica, respiratória e uroginecológica, hidroterapia, individual ou em grupo. Doutora Nailda Oliveira, fisioterapia ortopédica e fortalecimento muscular para idosos. Doutora Marluce Bispo, massagem relaxante, drenagem linfática e massagem localizada para redução de medidas. Doutora Eliane Alvarenga, RPG. Doutor Marcos Albergaria, dentista. Doutora Patrícia Saraiva, ortotrauma, geriatria e distúrbios temporomandibular. E doutor Marcelo Bonanza, ortopedista e ortomolecular. Venham conferir os nossos serviços, agora com uma super novidade: plataforma vibratória, que trabalha o fortalecimento muscular, a circulação sanguínea e muito mais, além de esteira para caminhadas. Ligue 3424-3507. Atenção, pare agora para ouvir. Venha conhecer o novo ponto da Casa União Funerária. Na Rua 13 de Março, em frente à Ótica Paraguaçu, você encontra chip a partir de R$3,99. Isto mesmo, chip a partir de R$3,99. Venha recarregar o seu celular de qualquer operadora. Claro, Oi, Vivo, e temos recarga de R$6 da TIM. No novo ponto da Casa União Funerária, você compra seu chip e já sai cadastrado em seu nome. É só pedir que a Casa União faz pra você. Na Rua 13 de Março, em frente à Ótica Paraguaçu. Se você sofre de azia, mal digestão, empachamento, dores abdominais, excesso de gases, mau hálito, afta bucal,
procure a Gastroclínica Dr. José Alves. Faça sua endoscopia e consulta em clínica especializada, com total segurança. Telefone 75-3438-4513, junto ao INSS de São Félix. Atendimento às segundas, terças, quartas e sextas-feiras. Faça a prevenção do câncer gástrico, fazendo endoscopia uma vez por ano. E atenção, às quartas-feiras, Gastroclínica Dr. José Alves está oferecendo os serviços de ginecologia, preventivo contra o câncer do colo do útero e ultrassonografia em geral, com profissionais de alta qualidade. Procure a Gastroclínica Dr. José Alves. Sai da beira da piscina, menino, para não se descondongar. Crê em Deus Padre. Seu João me contratou como diarista para casa de veraneio. Eu aceitei porque eu tava precisando ganhar mas é problema. Toda hora chega a gente, tomando banho, pulando na piscina, gastando água. E depois ainda me pede desconto na diária. Quer economia? Fecha o chuveirão. Para, menino! Que negócio! Olha, hein? Ó, nesse verão economize água. A ideia é essa. Embasa, Governo da Bahia. Ligue e participe! Ligue e participe! 3424-2048. Jogo aberto! Jogo aberto! A hora e a vez da verdade. Agora são 8h02. Hoje é dia 9 de janeiro de 2013, verão brasileiro. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, mais conhecido como Professor Moisés, e hoje estou participando do programa de uma maneira inusitada. Até ontem eu estava comentando as notícias mais importantes e participando quando era chamado por meu amigo e companheiro de trabalho Natanael Luiz. Hoje tive esta missão difícil de substituí-lo para conduzir o programa. E eu acabei falando tanto agora há pouco que deixei para este momento a conversa com o governador, embora eu tivesse pensado até em colocar antes. Mas vamos ouvir agora conversa com o governador. Daqui a pouco eu volto para mais notícias, comentários e motivação. Já caminha diferente, lado a lado com sua gente, seu destino é crescer. Juntos nossa vida vai pra frente, uma Bahia mais recente começou a acontecer. Alô, você que nos acompanha na capital e no interior, muito obrigado pela atenção. Eu sou o Edmundo Filho e esta é mais uma edição de nosso encontro semanal com o governador Jacques Wagner. Conversa com o governador. Governador Jacques Wagner, é com alegria que voltamos a conversar. Tudo bem, governador? Tudo bem, Edmundo. A alegria é sempre minha de conversar com você e com todos vocês que nos acompanham pelo Conversa com o Governador. Na semana passada, o senhor assinou um importante decreto que vai beneficiar a área da saúde. É verdade, as obras sociais de Irmanduz vêm se ampliando e eles tomam conta, inclusive, de vários hospitais nossos. E a obra, a marca deles, é aquela obra ali perto do Largo de Roma, que é o Hospital de Irmanduz. O hospital já ficou pequeno para tanta procura, eles precisam expandir e há um terreno colado com o hospital que poderá ser utilizado exatamente para fazer essa expansão. Assinei o decreto de utilidade pública desse terreno e o grande anúncio é que nós vamos dar a oportunidade às obras sociais de Irmanduz de expandir o seu hospital no Largo de Roma, ali em Dendezeiro. Então essa é uma boa notícia, mais do que merecida, porque obras sociais de Irmanduz é uma marca baiana e de um serviço da melhor qualidade. Governador, o senhor começou o ano com todo o pique, entregando obras e serviços à população. É verdade. Estive no sábado em Capim Grosso entregando a adutora de Pedras Altas, a primeira etapa, um investimento de 40 milhões de reais para atender a mais de 200 mil pessoas em 12 sedes municipais e mais 173 localidades e 21 municípios da região do Cisal. Essa obra é fundamental, já que a barragem de São José salinizou e, ao mesmo tempo, em Capim Grosso também fiz a entrega do trecho da BA-130. Entre Capim Grosso e São José de Jacuípe, foram 15 quilômetros, 6 milhões e 300 mil reais
de investimento, beneficiando uma população de 45 mil pessoas. Essa, Edmundo, e a vocês que nos ouvem, é mais uma estrada que completa um total de 6.300 quilômetros que nós construímos ou reformamos ao longo desses 6 anos do governo. E eu espero que até 2014 a gente possa fazer pelo menos mais 3.000. E já nesta segunda, em Carinhanha, mais 132 quilômetros de estrada, beneficiando mais de 240 mil pessoas com 65 milhões de reais em investimento. Esse trecho é o trecho que leva desde Carinhanha até o entroncamento da BR-349. E já estamos praticamente para entregar também da BR-349 até Sítio do Mato. Na verdade, a minha pretensão é fazer uma grande interligação da Estrada do Feijão até a 242, depois interligar a 242 com a 349 e a 030 aqui embaixo, passando de Carinhanha, e nós estamos trabalhando para fazer a estrada até Cocos e até Ubaitaba. Então, realmente, é um investimento poderoso e, graças a Deus, a população estava muito satisfeita e até um pouco surpresa, porque já começamos o ano trabalhando, assim como o resto dessa semana eu também estarei indo para o interior para novas entregas e novas obras de serviço. E ainda na segunda-feira, eu fui até Feira da Mata, a nossa cidade pequena, quase já no entroncamento com Minas Gerais, e lá nós assinamos a ordem de serviço de todo o sistema de água, numa extensão de 14.550 metros, um investimento de 2,5 milhões de reais, uma obra que vai ser feita pela SERB e que em 7 meses já estará dando água de qualidade à população de Feira da Mata. Ou seja, é água, é estrada e outros serviços que a gente vai entregando em toda a Bahia. Agora, falando de água, governador, qual o alcance social desta ordem de serviço que o senhor assina em Itabuna nesta terça para a construção da barragem do Rio Colônia? Essa barragem vai finalmente tranquilizar a população de Itabuna em relação ao seu abastecimento de água, e é, Edmundo, um investimento de 71 milhões de reais que vai beneficiar uma população de 353 mil pessoas em Itabuna e no seu entorno, com uma capacidade de 62 milhões de metros cúbicos de água. Então, é um reforço para o sistema de água de Itabuna e de outros municípios e distritos no seu entorno. E de lá também vou em Bicaraí para entregar mais um trecho de estrada, nesse caso da BR-415, que liga Ibicaraí até Itabuna, na localidade conhecida como Ferradas, e foi um investimento de 21 milhões e meio de reais, um trecho de praticamente 29 quilômetros e que deve beneficiar todos os municípios de Bicaraí, Itabuna, Floresta Azul, Itapé e Barro Preto. Mais uma estrada, mais obra de infraestrutura de água, e é assim que a gente vai levar 2013, buscando mais dinheiro no governo federal, mais dinheiro no nosso próprio orçamento, de tal forma que a gente possa fazer estrada, saúde, educação e segurança e gerar mais emprego para a nossa gente. Governador Jacques Wagner, mais uma vez obrigado pela atenção, numa semana em que o senhor já engata uma importante missão comercial no exterior em busca de mais investimentos. Um abraço e até a semana que vem, direto da China. Eu que agradeço a todos que nos acompanharam. No domingo à noite eu estou embarcando para a China mais uma vez, e o objetivo agora é uma indústria na área de petróleo, de brocas perfuratrizes de petróleo, que os chineses têm, que querem vir se instalar, já escolheram um terreno. E também vou visitar mais 2 empresas automotivas, uma de caminhões leves e outra de veículos. Faço isso por quê, Edmundo? Porque o mundo está em crise, o Brasil, mesmo crescendo pouco, continua crescendo, e sempre a minha preocupação, como eu digo, fundamental, geração de trabalho, emprego e renda para dar dignidade e cidadania à nossa gente. Então, espero que todos tenham uma boa semana, uma semana de muito trabalho, de muita saúde, de muita paz, e da minha parte vou continuar trabalhando muito, fazendo mais pela Bahia e pelos baianos. Boa semana e até semana que vem com mais um Conversa com o Governador. Conversa com o Governador. Bom dia, nós estamos apresentando o Jogo Aberto. Eu sou o professor Moisés e hoje fiquei no comando do programa. Meu queridíssimo Natanael Luiz teve um compromisso inadiável e neste momento está a caminho de Salvador. Nós vamos continuar levando ao ar aquilo que ajuda, inclusive, por sugestão de Natanael, tem uma excelente matéria que foi ao ar no Fantástico, que trata de uma casa
inteligente. Esta reportagem do Fantástico do último domingo, nós vamos repetir agora e logo após eu voltarei falando do que acho, inclusive dessa possibilidade de alguém poder algum dia até ficar aqui 200, 300 anos ou para sempre. Será que isso vai acontecer mesmo? Bem, Natanael gostou da reportagem. Eu também, embora não tivesse acompanhado o Fantástico no domingo passado, achei pelas palavras de Natanael interessante e a gente vai colocar no ar agora essa matéria. Antes tem ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Eu queria fazer um apelo aí para ver se o prefeito de Cachoeira conserta os canais da televisão que está fora do ar até hoje. Ele nenhum tomou desde o tempo de Tato. O saiu do ar e agora o canal 9 também que tá ruim. Eu tenho o prazer de falar com quem? Roberto tá falando. Seu Roberto, o senhor fala de que cidade? Cachoeira. De Cachoeira. O senhor está reclamando que aí em Cachoeira a TV ficou para os ricos, ficou para os ricos, porque tem que comprar a TV por assinatura e quem é pobre não tem como assistir TV gratuitamente, é isso? Exatamente. Olha, quem votou nele foi os pobres, não foi os ricos, não. Quem tem condições de comprar antena, que tem condições, não vota nele. Quem vota nele é os pobres. E até hoje a gente tá sem coisa. O senhor não consegue assistir a TV Subaé, a TV Bahia e qual... E agora o 9 também que tá ruim. Também mais um canal. Então, as TVs locais, segundo denúncia de um ouvinte, não estão com um sinal claro aí em Cachoeira. Meu querido, eu agradeço pela participação. Eu vou fazer mais um comentário sobre o assunto. Quando o senhor quiser ligar, fique à vontade. Esse programa é dos nossos ouvintes. Muito bom dia. Bom dia, mesmo. Olha, nós acabamos de ouvir uma denúncia de um morador de Cachoeira inconformado com o fato da TV. A TV que deveria ser gratuita e para todos nós, agora ser obrigatoriamente TV paga. Eu, por sinal, nos últimos meses, andei caçando o sinal da TV Subaé, lá em Cruz das Almas, e por alguns lugares por onde passei, não consigo também assistir a TV Subaé. A gente já não tem mais notícias de Feira de Santana e, de forma geral, não é mais como antigamente. Eu lembro que quando eu era criança, eu consegui ouvir muito bem as nossas TVs locais. Será que existe alguma maldade por trás de tudo isso? Olha, você sabe que é possível assistir a TV Bahia com sinal digital, mas você tem que pagar e pagar muito dinheiro todo mês, porque muito dinheiro é para a maior parte da população que normalmente ganha salário mínimo e não tem a menor condição de encarecer mais as suas despesas com esse luxo, né? A TV por assinatura é um luxo porque a gente tem outras prioridades. Tem pais que preferem, por exemplo, pagar a escola particular do filho. Acha muito mais interessante do que matricular numa escola pública. Uma despesa que deveria ser do governo, não é? Uma despesa que deveria ser do governo passa a ser do cidadão por causa da qualidade ruim da educação de forma geral. Então, ter TV por assinatura, de certa forma, diante da realidade atual, passa a ser um luxo. Claro, eu reconheço as vantagens de você ter uma TV por assinatura em casa. Você pode acompanhar o Campeonato Brasileiro das séries A, B. Você pode acompanhar o noticiário jornalístico até 24 horas por dia. Tem bons filmes. Realmente, para quem tem tempo, principalmente para quem tem tempo, e para quem não gosta de sair de casa, tem muita gente que é caseira, né? É realmente uma excelente alternativa à TV por assinatura. Mas o problema é que é pago, meu amigo. Tem que ter grana no bolso. E como é que tem? Se a maior parte da população é pobre, a gente vive num país de pobre. Todo mundo sabe, né? Que o Brasil é o campeão mundial das desigualdades. Olha, aqui a população é toda pobre, um pouquinho de ricos que são donos de tudo. Essa é a realidade do Brasil.
É claro que tem gente que finge não ser essa realidade, mas meu amigo. E não só isso, o pobre paga também, porque os serviços públicos, de forma geral, são de péssima qualidade. Então, se é a educação do filho, é ruim. Se é o hospital, para livrá-lo do problema, da doença, é ruim. Se você precisa das estradas, também, de forma geral, não prestam, a menos quando tem o pedágio e você tem que pagar. Então, a gente precisa avançar mais. Claro que o Brasil é um país jovem, os problemas vão existir sempre no Brasil, porque é um país jovem. Nós não vamos querer que tenhamos a eficiência da China, um país milenar, e que diz assim, vamos crescer a 8% ao ano, e eles crescem a 8% ao ano. A gente faz as metas de crescimento ridículas, e nem essas metas ridículas a gente consegue atingir, como foi matéria recentemente, o nosso PIBinho, né? Quer dizer, o PIB, para quem não sabe, mede todas as riquezas do país, e a gente cresceu muito pouco no último trimestre. A China está crescendo cada vez mais. Será possível que eles conseguem se planejar e concretizar aquilo que eles querem e a gente não consegue? Mas a gente aceita, porque é um país novo, é um país que saiu da ditadura recentemente, entrou na democracia há pouco tempo. Os americanos vivem uma democracia há séculos. Os americanos vivem uma democracia há séculos. É uma democracia poderosa. As instituições de lá têm valor. A gente tem uma democracia que é um bebê recém-nascido, surgiu há menos de 30 anos depois da ditadura militar, e nós temos muito o que fazer para acabar com a corrupção, para melhorar os serviços públicos e para que nossos políticos sejam mais comprometidos como cidadão, porque meu amigo de Cachoeira está reclamando com toda razão, quer ver TV, não tem dinheiro para pagar a TV por assinatura, e a TV que era de graça sumiu, ele não enxerga mais nada. O que está acontecendo? Será que existe alguém mal intencionado por trás? Então fica aí a minha reclamação também, que se junta à reclamação do nosso queridíssimo ouvinte. Mas agora nós vamos às 8h18 a uma reportagem do Fantástico. Nós vamos passar essa reportagem que foi exibida no programa do Fantástico do último domingo, sobre casa inteligente. Você vai acompanhar o áudio e depois eu volto com mais explicações. O médico, a nossa casa vai nos avisar se estivermos doentes. A residência do futuro deverá ser parecida com esse apartamento modelo criado pela Universidade de Kanazawa. Aqui dentro, a pessoa tem a saúde monitorada o tempo todo, enquanto dorme. Na hora em que vai ao banheiro, já é possível fazer 14 exames médicos, até na hora do banho, porque a banheira é um aparelho de eletrocardiograma. Basta eu colocar as duas mãos dentro d'água para ter uma ideia de como está meu coração. O aparelho que faz o exame tradicional tem eletrodos que captam as variações elétricas do coração. Assim, é possível saber se ele está funcionando bem. O médico aplica um gel para facilitar a condução dos sinais elétricos. A banheira faz esse exame porque tem 6 eletrodos e a água funciona como aquele gel usado pelo médico. O equipamento também é capaz de identificar se a pessoa está se afogando e dispara um alarme. Na hora das necessidades, a privada faz 6 exames. Ela mede, por exemplo, a pressão do jato da urina. Na experiência, eles usam água. No caso dos homens, explica o professor Kenichi Yamakoshi, uma variação na pressão pode indicar o início de um câncer de próstata. No futuro, a privada vai analisar a urina, como faz um laboratório hoje para saber, por exemplo, se há algum sinal de infecção, e vai mandar o resultado via internet para o médico. E quando o morador sentar na privada, um sensor encostará na perna para medir, por exemplo, a pressão. Alguns dos principais exames serão feitos enquanto a gente dorme. A cama tem sensores que medem o batimento cardíaco, a distribuição do peso no corpo, a respiração e até o ronco. Todos esses dados vão para um computador que identifica se há alguma variação preocupante e informa ao médico, que poderá estar a muitos quilômetros de distância. Viver mais com saúde é o sonho de muita gente, diz o professor Yamakoshi. E todos preferem viver sem ter de ir ao médico.
Mas com a idade avançada, as pessoas tendem a adoecer com mais frequência. Quando isso acontece, é melhor descobrir logo para se curar o mais rapidamente possível. E com mais uma vantagem, imagine numa chuva dessas ter de sair de casa para ir ao médico. É um problema que seu Toshio Shouchi, de 80 anos, não tem mais. Ele é um dos 8 voluntários que estão testando a casa inteligente. Ele sofre de insuficiência cardíaca e mora sozinho. Há 2 anos, os sinais vitais dele são medidos pelos sensores e ele faz uma consulta diária pela internet com uma médica de plantão no hospital. Descreve o que sente, mostra, por exemplo, que surgiram manchas nas mãos. Do outro lado, ela avalia os sintomas e os resultados dos exames e indica se ele deve aumentar ou diminuir os remédios. Seu Toshio diz que sem esse sistema teria que viver num hospital. Eu me sinto muito mais seguro. Eles até descobriram que eu estava com sinais de um derrame cerebral no ano passado e mandaram que eu fosse ao hospital para receber tratamento. Foi uma coisa temporária e passageira. E no futuro, a cura virá de forma invisível aos olhos. No Centro de Pesquisa de Micromáquinas Médicas da Universidade de Tóquio, só com microscópios dá para enxergar o que o professor Koji Ikuta e seus alunos estão inventando. Repare nesta imagem. A linha no alto é um fio de cabelo humano. Abaixo há alguns pontos que se parecem à primeira vista com grãos de poeira. Mas é só a gente aproximar mais a imagem que eles ganham forma. São estruturas construídas pelo homem. São os micro-robôs, equipamentos que daqui a alguns anos poderão entrar no nosso corpo para curar doenças e recuperar pedaços danificados. Para entrar na fábrica desses robôs é preciso vestir uma roupa especial. Sujeira ou poeira podem provocar falhas na produção. Os robôs são construídos a partir de uma única gota de um polímero, uma substância química parecida com plástico líquido. A fabricação ocorre na lâmina do microscópio, que é acoplado ao monitor de TV, o único jeito de ver o que acontece ali. Esse ponto mais claro é um feixe de raio laser que torna o polímero sólido. Aos poucos, o robô vai ganhando forma. O professor Ikuta explica que, primeiro, eles projetam o robô no computador. Depois, transferimos os dados para este sistema. Automaticamente, podemos criar qualquer estrutura em 3 dimensões. De uma única gota, podem ser produzidos 50 robôs ou mais. Em 4 minutos, ficam prontos. Por enquanto, tem uma forma muito simples. Este aqui, por exemplo, parece uma ferradura com um pino no meio, mas ele já tem algumas habilidades. Os cientistas fazem o robozinho entrar em ação dentro desta cabine escura para impedir a interferência da luz externa. Este é o vídeo de uma experiência realizada aqui. Mostra o robozinho empurrando a célula do sangue de uma galinha, um glóbulo vermelho, contra uma estrutura parecida com um muro. É como se ele estivesse rebatendo uma bolinha de tênis numa parede. O robô é movimentado por um raio laser. Ao empurrar a célula, ele consegue perceber a resistência dela. O professor Ikuta prevê que, em 5 anos, esse robô será usado em laboratórios para estudar por que uma célula muda seu formato, por que se torna cancerígena, por exemplo. Em 10 anos, acredita ele, os robôs poderão ser introduzidos dentro do nosso corpo. Vão identificar as células doentes e curá-las. Esse robô, muito pequenininho, pode prolongar a vida humana de forma segura. E este é o grande objetivo de minha pesquisa, diz o professor Ikuta. Para fazer isso, eles terão que ficar ainda menores. Serão os nanorobôs, tão pequenos que nem pelo microscópio será possível enxergá-los. Veja o que os cientistas imaginam que vai acontecer dentro do nosso corpo daqui a alguns anos. Um exército de nanorobôs poderá reparar órgãos ou músculos como se fossem operários consertando as paredes de uma casa. Outros funcionarão como faxineiros dos nossos pulmões, retirando todas as impurezas que possam provocar doenças. Um robô especializado em combater micróbios vai identificá-los e destruí-los. Com tantos avanços da ciência, será que um dia poderemos viver para sempre? Rejuvenescer em vez de envelhecer? Impossível? Não para esta água-viva que está sendo estudada aqui no Japão. A não ser que vire comida de outro bicho ou pegue uma doença, ela é biologicamente imortal.
ela realiza outro antigo sonho da humanidade: depois de envelhecer, voltar a ser criança. O professor Shin Kubota, da Universidade de Kyoto, já identificou 3 espécies de águas-vivas do gênero Turritopsis que são capazes dessa façanha. Cada ciclo de vida dura em média 2 meses. Ela cresce até a forma de medusa, essa que estamos acostumados a ver nas praias. É a fase adulta, quando se reproduz e põe ovos. Ao envelhecer, ela não morre, mas realiza um fenômeno único na natureza. Volta a ser um pólipo, fica parecida com um minúsculo galho de árvore. É um dos primeiros estágios da vida da água-viva, quando ainda não é capaz de se reproduzir. Ou seja, é como se voltasse a ser criança. Há 35 anos, o professor Shin estuda essas águas-vivas em busca do segredo da eterna juventude. Ele explica que ela desenvolveu essa habilidade para permitir a sobrevivência da espécie. Muito pequenas e frágeis, elas são vulneráveis, além de servir de alimento a muitos animais. A informação de que não pode morrer por envelhecimento ficou registrada nos genes da água-viva. Mas será que é possível transferir essa informação para o gene de um ser humano? O professor acredita que sim. Os genes de uma água-viva não são tão diferentes. Parece inacreditável, até maluquice, mas ele garante, ainda neste século nos tornaremos imortais. A ideia não é levada a sério por muitos cientistas, mas há outros que acreditam nessa possibilidade. Um deles é o britânico Aubrey de Grey. Ele tem uma cara de hippie, mas é um cientista da conceituada Universidade de Cambridge e especialista em envelhecimento. De Grey acha que em breve o ser humano poderá viver facilmente 1000 anos. Ele diz que a medicina vai regenerar o corpo humano da mesma forma como fazemos a manutenção periódica de nosso carro ou da nossa casa. Com isso, eles duram muito mais tempo do que foram projetados. Outro profeta da imortalidade é o inventor e futurólogo americano Ray Kurzweil. Ele acha que no futuro bem próximo, o homem poderá deixar de ser apenas de carne e osso. Cada parte do nosso organismo que não funcionar bem será substituída por uma máquina. Daqui a 25 anos, quando você falar com um ser humano como nós, estará falando com um ciborgue, um híbrido de biologia e máquina. Desde o início do século XX, a humanidade ganha 3 meses de vida a cada ano que passa, com os avanços da medicina, os novos remédios e tratamentos e os cuidados com higiene e alimentação. São eles que permitem que Kyuzo Andou, de 101 anos, leve todos os dias, de bicicleta, as encomendas dos clientes. Ele é dono de uma loja de cafés especiais em Tóquio. Negócio que abriu aos 85 anos de idade, quando cansou de ser empregado e decidiu virar patrão. Ele já subiu o Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão, 70 vezes. E diz que pretende seguir trabalhando e subindo montanhas enquanto for possível. O segredo é boa alimentação, exercícios físicos e mentais. E não falar mal dos outros, nem ficar lamentando a vida, conta ele. Quando seu Kyuzo nasceu no começo do século passado, seria difícil acreditar que poderia viver tanto. A expectativa de vida nos países desenvolvidos não chegava a 50 anos. Hoje é de mais de 80. Por isso, talvez seja possível que, dentro de algumas décadas, centenários tão saudáveis como ele não sejam exceções, mas pessoas com um longo futuro pela frente. Está chegando a hora do empate. Domingo que vem vamos viajar com os aposentados mais animados. Jogo aberto. Jogo aberto. A hora e a vez da verdade. Agora são 8 horas 29 minutos. Nós hoje estamos no dia 9 de janeiro de 2013, verão brasileiro. Olha, nós acabamos de ouvir uma reportagem interessante. Eu acredito que muitos já tinham acompanhado a reportagem no domingo. Houve a exibição do programa Fantástico e a reportagem foi parte do programa. A gente tem que reiterar porque foi uma reportagem exclusiva lá do Fantástico. Então, você
certamente achou estranho. Será possível isso? Será possível alguém viver para sempre? Olha, a verdade é que os países de primeiro mundo, principalmente aí Japão, Inglaterra, são países que fazem de tudo pelas pessoas. Outro dia eu vi uma reportagem que falava do sistema de saúde da Inglaterra. O sistema de saúde da Inglaterra, o sistema público de saúde, é muito bom. O médico que trabalha para o governo não quer trabalhar para a iniciativa privada na Inglaterra, não. Os salários são excelentes e o sistema público de saúde é referência mundial. Nós já sabemos que, quando se trata também de educação e, de forma geral, conforto e tudo de bom que a vida pode ter, os países de primeiro mundo, os países europeus, alguns países asiáticos, nos deixam invejosos. Então, a gente precisa se espelhar nesse bom exemplo de que investir em educação é tudo. A reportagem que foi exibida só é possível porque os japoneses, os ingleses e tantos outros que devem ter colaborado de alguma forma para que o que está sendo previsto aí como a imortalidade da espécie humana num futuro próximo seja possível, porque eles investem em educação. Investem em educação. Olha, meus amigos, o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, foi arrasado. Quem já estudou um pouquinho história sabe que as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram literalmente destruídas e mais de 100 mil pessoas morreram por conta da explosão daquela bombinha da Segunda Grande Guerra Mundial, né? A bomba atômica. Imaginem só, fez tanto estrago. E se a gente comparar com o que existe hoje, é uma bombinha, né? Como se fosse uma espoleta das bombas que tem hoje, como uma bomba de hidrogênio, uma bomba de nêutrons, artefatos milhares de vezes mais poderosos. Então, a gente sabe que essas duas cidades japonesas são um exemplo para a humanidade. Eles se reergueram. O Japão como um todo, que foi derrotado na Segunda Grande Guerra Mundial, porque eles apostam em educação. Eles investem em educação. E é isso que a gente tem que fazer, investir em educação. Eu vi nos últimos anos um investimento tímido em educação, tímido ainda, porque a gente tem uma dívida histórica com a educação. A gente precisa permitir a universalização do ensino, que todo mundo tem acesso, e isso está acontecendo muito lentamente, mas é louvável que os últimos governos presidenciais tenham pensado em melhorar esse pouquinho. Pelo menos já melhorou um pouquinho com a criação das novas universidades, com o aumento do número de institutos técnicos. Tudo isso é muito bom, mas a gente precisa fazer muito ainda para que no futuro cientistas brasileiros possam fazer o que os cientistas desta reportagem do Fantástico estão fazendo, porque de repente eles descobrem o segredo da vida eterna. Eles vão querer disponibilizar para o mundo inteiro. Quem é que vai ter condição de ter esse segredo? Se é que já não existe, né? Se é que já não existe alguma forma até disso acontecer, e isso não foi revelado. E agora está se revelando apenas um início de um trabalho que alguém teve essa ideia, mas pode ser que já exista alguém que já fez isso. Tudo é possível, a gente não sabe. Então, o que a gente tem aqui a apostar é no investimento em educação. Educação é tudo, meu amigo. Quando o cidadão tem educação, ele com certeza é um vitorioso sempre. E aí a gente vai concluir que isso aí que está acontecendo no Japão, que está acontecendo conforme essa reportagem que acabamos de ouvir, é plenamente possível. Eu acho que se a alimentação for boa, e principalmente, como o japonês falou, se as pessoas falarem menos do próximo, viverem mais para conquistar as coisas e ajudar, olha, isso aí já faz uma grande diferença. Quando você é um ser humano que tem no sangue a vontade de ajudar o próximo, isso faz com que a sua saúde seja sempre boa, faz com que você, com certeza, rejuvenesça a cada atitude praticada. Nós vamos agora ouvir as nossas mensagens dos políticos, as mensagens de final de ano, e daqui a pouco eu retorno com mais matérias. Natanael Luiz, todos os amigos de Muritiba da região. Aqui quem fala é o governador Jacques Wagner, para desejar a todos vocês nesse final de ano boas festas e um feliz 2013. Com certeza, o nosso país, a nossa Bahia, vem numa caminhada firme de muita inclusão social, de consolidação da democracia
de crescimento da economia e de crescimento dos empregos, dando mais tranquilidade às nossas famílias. Os nossos programas sociais, os estaduais e os federais, têm conseguido fazer o nosso país ser invejado no mundo inteiro, pelo processo de grande inclusão social que existe nos últimos 10 anos. Da minha parte, eu vou continuar trabalhando muito, com muita humildade, com muita determinação, com muita garra, para atrair novos investimentos, mais fábrica, mais hotéis, mais gente produzindo na agricultura familiar e no agronegócio, de tal forma que cada baiano possa viver fruto do seu próprio esforço. Uma palavra especial para a nossa juventude, que agora com 5 universidades federais, mais escola técnica, com certeza vocês terão mais oportunidade de brilhar no mundo da educação, no mundo da cultura, no mundo dos esportes. E é pensando em vocês que eu desejo a todas as famílias um Natal de muita paz, de muita tranquilidade, de muito encontro familiar, de muita espiritualidade e desejar que todos tenhamos um 2013, melhor ainda, um 2013 de mais inclusão social, mais democracia e de mais crescimento econômico. Um abraço do governador Jacques Wagner a cada um de vocês, boas festas e um feliz 2013. Olá, meu grande companheiro Natanael Luiz, o nosso querido Natan e ouvintes da Rádio Rocks. Aqui é o senador Walter Pinheiro do PT. Nesse período de confraternização, quero agradecer a Deus e desejar a todos vocês boas festas e um 2013 repleto de oportunidades. No Senado, vamos continuar trabalhando por você, pela Bahia e contribuindo para importantes projetos da nossa presidenta Dilma serem aprovados. Contem comigo e com a nossa coragem nessa tarefa e no esforço de fazer com que a Bahia seja cada vez mais justa e generosa com sua gente. Boas festas e feliz 2013! Aos meus amigos, clientes e eleitores, desejo a todos um Natal cheio de paz. Que o menino Jesus possa realmente nascer em todos os corações. Que o ano de 2013 seja de muito trabalho e prosperidade. Que ao final, todos nós sejamos vencedores. A todos, muito obrigado e que Deus os abençoe. Então é Natal. E o que você fez? Minhas amigas, meus amigos, é com muita alegria que, ao ir chegando o final do ano, eu me dirijo a vocês para agradecer a cada homem, a cada mulher, a cada jovem que me deram a oportunidade desse bate-papo, desse último ano através das redes sociais, que acompanharam o nosso trabalho através do nosso blog. Eu sou muito grato porque tive a oportunidade de aprender muito com vocês e, sobretudo, conhecer muito mais do que cada um pensa a respeito do nosso dia a dia, a respeito das coisas do nosso estado. Eu tenho absoluta convicção que juntos nós vamos poder enfrentar com cada vez mais força os grandes desafios que temos pela frente. Desafios, sobretudo, de fazer com que a Bahia possa aproveitar as grandes oportunidades que ela tem. Uma terra bonita, uma terra cheia de riquezas naturais, uma terra de uma gente trabalhadora, ordeira e feliz, que merece, precisa ter um desenvolvimento cada vez mais acelerado, para que nossos filhos possam ter esperança de um futuro melhor do que o presente que nós vivemos. Eu tenho certeza que, ao agradecer a vocês que comentaram, que acompanharam aquilo que escrevemos no Face, no Twitter, vocês que acompanharam o nosso esforço de trazer notícias, trazer nossa visão no nosso blog, vão continuar nos tendo em 2013 nesse bate-papo. Eu tenho absoluta certeza, vai ser muito bom para alguém que, como eu, deseja conhecer cada vez mais o que meus irmãos e irmãs da Bahia pensam, para que juntos possamos tentar construir um estado cada vez mais desenvolvido. Nesse final de ano eu falo a vocês cheio de alegria no coração e de esperança, desejando que possamos ter, vocês, cada um de vocês, um Natal de paz com as famílias e um ano novo que possa ser de muita esperança e de muitas realizações para todos nós. Feliz Ano Novo, Bahia. Essa foi a mensagem de Gedel Vieira Lima para toda a Bahia.
Que o Natal nos dê a grandeza da humildade, para que possamos colher por todo o ano novo as glórias do amor, os frutos do nosso trabalho e as bênçãos da fraternidade. Feliz Natal e um ano novo repleto de paz, com a realização de sonhos e a construção de um mundo melhor. Carlos Pereira, prefeito eleito de Cachoeira. Então é Natal. E o que você fez? Inicialmente desejar muita saúde e paz, e a todo o Recôncavo, a todo o povo desse Recôncavo, ao qual eu tenho origem em Muritiba, eu gostaria de desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um feliz 2013, com muita saúde e paz. E 2013, Deus continue, Jesus continue a iluminar o caminho de todos nós, para que nós possamos ter muito trabalho, muita ação, mas sob as bênçãos de Deus e de muita saúde. Feliz 2013, Feliz Natal para todos ainda em 2012, e que possamos continuar a ter a força de vontade para trabalhar e fazer o nosso país um país muito melhor. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Olá, companheiros e companheiras. Aqui é o deputado Bira Coroa. Depois de um ano de muito trabalho, reforço o compromisso de luta e promoção da igualdade. Quero que neste Natal e em 2013, o desejo de compartilhar a justiça, a paz e o respeito às diferenças esteja renovado no coração de todos e todas. Boas festas! Então é Natal. E o que você fez? O Natal e o Ano Novo estão chegando. Nesta época, o espírito fraternal toma conta de nossas vidas e nos deixa ainda mais próximo das pessoas. É um momento onde ficamos juntos de quem a gente ama, refletimos sobre o que fizemos no ano e planejamos o nosso futuro. Como deputado federal, tive uma atuação pautada na defesa dos interesses do nosso Estado. Nas visitas que fiz ao interior, conheci de perto a realidade de nosso povo e senti o desejo e a esperança de dias melhores. Trabalhei incansavelmente em Brasília para conseguir recursos e viabilizar importantes projetos em várias regiões da Bahia. No meu blog e nas redes sociais, mantive um espaço democrático e fiz o que mais gosto, conversar com a nossa gente. Também falei dos temas importantes para a nossa terra e das ações do meu mandato. No ano novo, continuarei a lutar com toda a minha energia para construir uma nova Bahia com mais oportunidades como o nosso povo merece. A tarefa não é fácil, mas com muito trabalho, dedicação, amor e o seu apoio, chegaremos lá. A você, desejo um Natal com muita paz e harmonia e um ano novo com todas as realizações que deseja. Essa foi a mensagem do deputado Lúcio Vieira Lima para todos os baianos. Então é Natal. E o que você fez? Neste 2013 que se inicia, desejo ao povo do nosso Recôncavo um ano novo repleto de boas conquistas. E que cada cidadão e cidadã possa viver melhor na sua cidade, no seu estado e no seu país, com mais justiça e igualdade. Vamos continuar a escrever a história da nossa região. Feliz Ano Novo e um forte abraço. Esses são meus sinceros votos. Deputado Federal Luiz Alberto. Então, bom Natal. O Laboratório Análise agora está mais perto de você e só na Clean Vida você encontra a maior variedade de planos de saúde para realizar seus exames laboratoriais. Temos Plan Serve, Saúde Bradesco, Caixa Econômica, CACI, GEAP, Sul América, Petrobras, Medial Saúde e muitos outros. Não perca essa chance. Laboratório Análise é na Clean Vida, valorizando sua saúde. Fone 3425-2807. Existe um lugar perto de você
aberto. Jogo aberto. A hora e a vez da verdade. Agora são exatamente 8 horas e 46 minutos. 9 de janeiro de 2013. Verão brasileiro. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, mais conhecido como professor Moisés, e tenho a difícil missão de substituir Natanael Luiz. Já tive quase, né? Porque o programa está chegando ao final, mas a gente já fica com saudade dos nossos ouvintes. Nós temos ainda que falar um pouquinho mais, mas a gente vai estar ao lado de Natanael Luiz sempre para ajudá-lo a levar a você o melhor do jornalismo regional, estadual e nacional. Mas, meus amigos, no início do programa eu falei um pouco das principais manchetes de jornais e diante dos meus olhos tem aqui uma manchete do Jornal à Tarde de hoje. Eu confesso que eu não li ainda a mensagem porque eu adquiri o jornal assim que vinha para o programa, mas eu gostei dessa notícia. Gostei para falar para você, não que eu gostei do que está escrito aqui, muito pelo contrário, eu abominei o que está escrito aqui. Veja só, espera por defensor público chega a 3 meses. Tem muita gente que tem um problema. Pode ser um problema com o seu parceiro, pode ser uma dívida vencida, pode ser algo que a pessoa não saiba como fazer e depende de ajuda, orientação. É para isso que nós temos a Defensoria Pública, onde o poder público oferece gratuitamente um profissional capacitado, um bacharel em direito, um advogado, que vai dizer a você: olha, eu estudei muito tempo, me preparei muito tempo e agora eu estou aqui para ajudar você. Infelizmente, nós não temos esse profissional na maioria das cidades baianas, por que não dizer brasileiras. E o bom exemplo está aqui nessa reportagem, um exemplo de que você, infelizmente, não é cuidado. E aquilo que eu falei há pouco, né? Está precisando isso, né? Os nossos governantes têm que cuidar das pessoas. É a gente que paga o imposto, e por sinal, um imposto caríssimo que a gente paga. É a gente que trabalha para sustentar esse Brasil promissor, que pode ser um país maravilhoso, mas é preciso olhar com mais carinho, com mais aconchego para o pobre, que é a maior parte da população. Esse pobre que gerou o Brasil. Esse pobre que normalmente é um descendente de negro, esse pobre que é um descendente de índio, esse pobre que faz parte de uma família que já sofre há muitas gerações e não desiste de ajudar e de trabalhar e também não reage com aquele desespero diante das dificuldades, enfrenta, mas a gente precisa que o poder público seja mais eficiente, né? Esta é a palavra. Inclusive eu vi numa reportagem recentemente, prédios construídos pelo país e abandonados, dinheiro público jogado na latrina. A gente precisa melhorar a administração em todos os níveis para que as pessoas menos assistidas passem a ter uma vida mais digna. Então a reportagem diz o seguinte: na sala de espera da Defensoria Pública do Estado, no Jardim Baiano, Nazaré, Dona Isolina Rodrigues, de 94 anos, finalmente conseguiu ontem pôr fim a uma espera de 3 meses para conseguir um advogado para cuidar do caso dela. Desde março de 2008 que não recebo minha aposentadoria integral de um salário mínimo por um problema que o banco não me diz o que é, contou a idosa, que comemora a sorte de receber pensão do falecido marido. Hipertensa, ela precisa de doses diárias de medicamentos para controlar a pressão arterial. Procurei a defensoria por orientação de meu médico, que além de conseguir remédios gratuitos, sabe de minha labuta, contou. No caso de Dona Isolina, ilustra a situação ruim vivida pela instituição. Com apenas 220 defensores para toda a Bahia, a Defensoria Pública, além de não dar conta da demanda, sofreu um revés orçamentário com o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei complementar 114 de 2011. Aprovada pelo Congresso, a proposta permitiria alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal
e obrigaria os estados a repassar 2% da receita líquida para as defensorias públicas estaduais do país, escalonada em um prazo de 5 anos. Muito bem. Já pensaram? Alguém que tem uma idade tão avançada, 94 anos. Alguém que quer resolver um problema, não sabe como resolve. Não sabe por quê. Porque nós temos as pessoas capacitadas para resolver. Não é você que vai resolver tudo. Por melhor que você seja, por mais bem informado que você seja, você tem que ter aquele que estudou para ajudá-lo em certos momentos, seja um advogado, seja um médico. E ela é pobre, não tem dinheiro para ir até o consultório do advogado, que deve ter muito consultório onde ela mora, ou próximo, e fala, vou contratar os seus serviços. Aí o advogado já quer um adiantamento, já quer uma parcela pelo pagamento do contrato estabelecido. Ela não tem, é uma pessoa simples, né? 94 anos de labuta e de uma vida ruim, como a maioria dos pobres brasileiros, mas que não desiste, que mantém a esperança e que corre atrás do prejuízo, porque ela quer resolver o problema. Me imagine, meus amigos, desde 2008 ela não recebe aposentadoria integral e não sabe o que está acontecendo. Ela só quer saber. Se convencerem, olha, a senhora não tem direito, por isso, mas ninguém diz nada. O banco não informa. Ela não tem a informação de quem é de direito. Então ela quer um advogado para obrigar aqueles que têm que fazer a fazer o seu dever de ajudar esta pobre cidadã brasileira, né? Então a gente faz aqui essa denúncia usando os possantes microfones da sua Rádio Vox AM 1600, 48 anos, levando o melhor da notícia. E esse programa, que é essencialmente jornalístico, é para fazer denúncia, e eu estou me juntando aqui ao Jornal à Tarde, que foi autor da matéria, para dizer isso é um absurdo. Olha, o estado inteiro, meu amigo, o estado inteiro da Bahia tem 220 defensores. O estado inteiro. São 417 cidades. Como é que o estado inteiro pode ter só 220 defensores? É muito pouco. Então, tinha uma lei que deveria ser aprovada para que as defensorias tivessem mais recursos e pudessem investir mais nas pessoas, disponibilizando mais advogados. E isso não aconteceu porque a nossa amada e a querida presidenta não permitiu. Então, fica aí a denúncia do Jornal à Tarde e também a nossa denúncia aqui compartilhada com o Jornal à Tarde. Agora são exatamente 8 horas e 54 minutos. Nós vamos a mais uma notícia que foi manchete nos jornais de hoje. Consórcio estima obter 17,7 milhões para a folia. O Carnaval de Salvador já tem 17 milhões em cotas de patrocínio garantidos. A informação é do diretor executivo do consórcio OCP Mago, Antônio Barreto Júnior, que projeta o investimento distribuído por 4 cotistas. Com cota de 3,8 milhões, o governo do estado garante a vaga de patrocinador oficial ao lado do Banco Itaú, da empresa de bebidas Ambev e Petrobras, cada um com investimento aproximado de 4,4 milhões. Até o final da semana, entregaremos as propriedades de merchandising, promete Barreto Júnior. Segundo ele, a expectativa é de que o grupo feche com mais um patrocinador, podendo chegar ao total de 17,7 milhões. A empresa de turismo da Bahia, Bahia Tulsa, faz hoje, às 14h30, hoje, na governadoria, a assinatura do contrato. O evento conta com a participação do secretário estadual do turismo, Domingos Leonelli, e do governador Jacques Wagner. Trata-se de uma contribuição financeira para a festa. Com esse contrato, o governo ganha prerrogativas que cabem aos patrocinadores grandes, diz ao Jornal à Tarde o secretário Domingos Leonelli. Então, essa notícia é em relação à folia momesca, o nosso tão esperado carnaval. Para que o carnaval aconteça, você que está me ouvindo, tem muita gente trabalhando nos bastidores. Tem o poder público, tem a iniciativa privada que entra com os recursos e tem também, com certeza, muita gente humilde que quer que esse carnaval continue bom como sempre foi. O melhor carnaval do mundo. É esperar para confirmar o que todo ano
a gente confirma, né? Muito talento em preparar o carnaval e normalmente um carnaval também sem maiores problemas, como tem acontecido nos últimos anos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, estou substituindo Natanael Luiz na apresentação do Jogo Aberto. Agora são 8 horas e 56 minutos. Olha, tem uma outra notícia que também está no jornal de hoje. Escolas negam vaga a aluna especial. A administradora Daniela Ribeiro, mãe de um adolescente de 13 anos com síndrome de Down, denuncia que não consegue matricular a filha em uma escola de Salvador. A garota, que concluiu o 5º ano do ensino fundamental, em 2012, tem dificuldade em encontrar um colégio com professores preparados para ensiná-la. A Coordenadoria de Apoio à Educação do Ministério Público informou que a promotora de Justiça, Maria Pilar Maquieira, falará com a mãe sobre a situação. Daniela diz que não irá desistir de matricular a filha e lamenta as negativas que recebeu em várias unidades de ensino. Que nós temos uma situação também vexatória. Você tem um filho com um problema, você já enfrenta a dificuldade do dia a dia de ter que cuidar dessa criança, o que não é fácil. Uma criança que tem uma dificuldade como dessa reportagem, síndrome de Down, mas a mãe quer que essa criança prospere, se transforme num ser humano inserido, mas depende de quem? Do poder público. O poder público tem que fazer a sua parte. Então a gente está aqui lamentando que não só em Salvador, mas de forma geral, no país inteiro, as escolas muitas vezes não estão prontas para receber crianças com algum tipo de anomalia, com algum tipo de dificuldade. Crianças que não desistem de viver, que querem se transformar em seres humanos melhores, mas que muitas vezes não têm a ajuda do governo. É o governo que tem que fazer o seu papel para que a sociedade se transforme. Então, meus amigos, normalmente quase tudo que acontece de ruim na sua vida, a gente tem um governo por trás. Eu não estou aqui defendendo nem os partidos que estão no poder atualmente, nem os que são oposição, porque os que são oposição já foram governo. Eu estou falando da política, que falta seriedade e respeito ao contribuinte que paga impostos elevadíssimos, meu amigo. Você, quando compra carne, muito dinheiro ali é para os cofres públicos, para pagar os políticos, para realizar as obras que vão melhorar a sua vida, e muitas vezes isso não acontece a contento, porque parte do dinheiro vai para o bolso do político, parte do dinheiro vai para o ralo, devido à incompetência, à falta de gestão. Então, nós esperamos que o país no futuro ajude as nossas crianças com problema, né? Aqui eu inclusive, me lembro da Pestalozzi, onde eu já dei palestra em Cruz das Almas, em Sapeaçu, que cuida desse tipo de criança. Mas a Pestalozzi faz um trabalho muito bom, mas é muito pouco. Uma cidade como Cruz das Almas praticamente é a única instituição que tem experiência e competência, aí eu diria 100% de competência, para cuidar dessas crianças. Em Sapeaçu também tem uma Pestalozzi, mas a gente anda por aí, por muitas outras cidades não tem. E quando a criança tem um problema e quer estudar, vai para onde? Vai ficar na sala com as pessoas que aprendem normalmente? Realmente é muito difícil para esse tipo de criança. Tem que ter profissionais capacitados, com a experiência devida para fazer o trabalho e trazer alguma esperança. Nós temos também, por fim aqui, uma última notícia. Nós estamos chegando ao final de mais um programa e eu estou aqui só mudando de página no jornal para apresentar a você mais um vexame. Realmente tem gente que diz assim, não vale a pena nem ouvir os programas jornalísticos, porque só tem notícia ruim. Ainda bem que hoje, meu amigo, você que me acompanhou aqui no início do programa, você foi motivado, eu falei de coisas boas, dizendo para você que você precisa ter fé, você tem que ter convicção e você tem que acreditar muito no seu próximo também. Não desacredite não, acredite no próximo, que vale a pena, porque a gente tem muita gente boa por aí. Então, apesar disso, né, a gente apresentou algumas notícias ruins, apesar da motivação, mas faz parte de um programa jornalístico, onde a nossa missão é questionar as coisas erradas e falar bem das coisas corretas. Infelizmente, eu vou agora falar
Mais uma notícia ruim. Remédios vencem e população fica no prejuízo em Barreiras. Uma grande quantidade de medicamentos e materiais utilizados no atendimento à população com vencimento entre maio e dezembro de 2012 foi localizada por funcionários da Secretaria da Saúde em Barreiras, nos fundos da Central de Abastecimento Farmacêutico. São remédios para infecções, para medir o nível de glicemia e vermífugos, dentre outros adquiridos pelo município, mas que não foram utilizados. Olha aí, mais uma notícia que confirma o que eu disse. Falta gestão, falta capacidade administrativa. Senhores políticos recém-eleitos, nossos queridíssimos prefeitos, por favor, escolham direito na hora de escolher um secretário, na hora de escolher os seus assessores, as pessoas que vão compartilhar com você no dia a dia administrativo. Tenha sabedoria. Deixa o apadrinhamento aparecer, mas só um pouquinho. Eu sei que não tem como evitar o apadrinhamento, as questões políticas que impõem também as escolhas, mas, pelo amor de Deus, bota gente competente, tem muita gente boa que pode ajudar e transformar a administração pública em muito melhor do que ela né? Do que ela é, porque normalmente é muito ruim, embora eu seja injusto se não disser que tem bons exemplos espalhados pelo Brasil. Então, o professor Moisés, neste momento, está se despedindo do Jogo Aberto. Agora são 9h02. Hoje não teve noticiário esportivo, também eu olhei aqui no jornal, não tem nada de interessante. Aquela notícia de sempre: Bahia trouxe jogador da 3ª divisão e tá pensando no título. Vitória tá se preparando para cair, meu Vitória, porque não investe da forma que deveria. Então, a todos vocês, um ótimo dia. A gente fica na expectativa que as coisas melhorem e vão melhorar, porque Deus está aí para nos ajudar ocultamente e fazer com que nossos sonhos aconteçam. Bom dia, Recôncavo, bom dia, Bahia. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos. ZYH 470